Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 6 de março de 2025. Separei para essa rodada aqui 8 jogos para a gente analisar juntos, tá galera? E no final do vídeo aí vou estar deixando o bilhete pronto para vocês. Lembrando também que lá no Instagram eu sempre vou estar postando aí bilhetes extra, principalmente lá nos stories, tá? Então se você ainda não me segue no Instagram, já dá uma conferida, @BetGreenOficial_, tudo junto, tá? @BetGreenOficial_. Lá no Instagram eu sempre vou estar postando aí bingo, bilhetes extra, tudo lá nos stories, então dá uma conferida que vale a pena, fechou? Já peço ajuda também de vocês aí para deixar um like aqui no vídeo, né, para fortalecer o trabalho que eu trago para vocês aqui todos os dias, e também para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então deixa seu like aí que é de graça e vai estar fortalecendo demais aqui o canal. E quem ainda não foi inscrito, se inscreva aí e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação de todo vídeo que eu postar aqui no canal BetGreen, fechou? E nessa rodada, galera, a gente vai ter aqui, ó, Liga Europa, Liga Conferência, vamos ter Campeonato da Arábia Saudita, vamos ter Copa do Nordeste e Libertadores, né, pré-Libertadores. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, galera, é o jogo aqui da Liga Europa, né, Playoffs, oitavas de final, jogo de ida entre Real Sociedad, time da Espanha, contra o Manchester United da Inglaterra, né? Primeiro jogo vai ser lá na Espanha, jogo que na minha opinião é interessante para gols, tá? A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos da Real Sociedad, são 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Manchester são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto aqui, dos últimos 5 jogos, né? 4 desses jogos aqui foi pela Liga Europa e 1 pela Champions, né? Foram 2 vitórias do Manchester, 1 vitória da Real Sociedad e 2 empates, né? Então assim, tem um equilíbrio nesse confronto direto, né? E se tratando de jogo de ida e volta, a gente vai ter um jogo aí interessante aí para assistir 2 gols ou mais, e também quem sabe assistir gol das duas equipes, né? A gente vai estar dando uma olhada aqui no Genius, galera, que é uma ferramenta aqui, né, um site onde a gente consegue fazer uma análise, né, utilizando inteligência artificial, tá? Eu vou estar deixando o link do Genius aí na descrição do vídeo, se você quiser criar uma conta e assinar algum plano, tá? Os planos aí tem plano de 7 dias, 1 mês, 3 meses, então vê qual plano aí de acordo aí com a sua necessidade, né? E a gente vai ver aqui, ó, do lado esquerdo a gente vai em previsões do Genius, deve estar cortando um pouquinho aí no vídeo, né? Mas é aqui, ó, previsões do Genius. A gente vai clicar aqui e vai pesquisar o nome do time, né? A gente vai ver aqui, ó, Real Sociedad e Manchester pela Europa League. Então a gente vai clicar em pedir sugestões e vai confirmar. Aí a gente vai esperar aqui, né? O Genius vai estar analisando aqui, né, essa partida. Lembrando que ele é uma inteligência artificial, mas não quer dizer que ele vai gerar coisa fictícia, tá, galera? Ele simplesmente vai fazer o trabalho de análise do jogo, né? Vai pegar aí confronto direto, os últimos jogos, o momento de cada equipe. Então ele faz assim, ele vai te ajudar, né, na questão de analisar os jogos. Então facilita, né? Você que não tem tempo para poder ficar analisando os jogos, o Genius aí acaba sendo uma opção interessante, né? Aí aqui você vê, ó, receba 2 sugestões de aposta a partir do algoritmos e processamentos por inteligência artificial, né? Então aqui ele vai estar fazendo 2 análises, né? A primeira aqui, galera, a gente vai ver aqui que é o empate ou Manchester United, né? A primeira opção. A análise dos dados mostra que o Manchester tem uma vantagem significativa em termos de defesa, 60% contra 40%, e um histórico recente superior, né? Com 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. E a segunda opção aqui é o menos de 2,5 gols, né? Ambas equipes têm defesa sólida, né? Mas eu, particularmente, na minha opinião, 2 gols deve acontecer. Eu não sei se vai sair, por exemplo, 3 gols ou mais, mas eu acredito que 2 gols deve acontecer, e também acredito que as duas equipes devem marcar gols, né? Então, pegando aqui a análise do Genius, obviamente que a gente vai ter alguma discordância aqui, né? Por exemplo, eu não acredito o empate ao Manchester. Eu acredito que Real Sociedad em casa acaba sendo um pouco favorita, mas pode acontecer sim, do Manchester vencer ou empatar, né? Então, aqui a primeira opção que a gente vai estar pegando nesse jogo é a dica aqui, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Talvez o empate de 1-1, né? Talvez. Mas eu acredito que o fato da Real Sociedad jogar em casa leva um pouquinho de favoritismo.
Agora o próximo jogo que a gente vai estar analisando aqui é a Liga da Conferência, né? Oitavas de final, jogo de ida entre Copenhague e Chelsea, né? Uma equipe da Dinamarca contra uma equipe da Inglaterra. 2h45 da tarde esse jogo, né? O primeiro jogo vai ser na casa do Copenhague, na Dinamarca. Os últimos 5 jogos aí do Copenhague, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Chelsea, 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, teve jogo na Champions de 2011, tá? Só de curiosidade mesmo, porque jogos distantes, então não serve muito como estatística, só por curiosidade mesmo, né? Mas o Chelsea venceu jogando na Dinamarca e no jogo de volta ficou um empate 0-0, tá? Acabou se classificando aí nessa oportunidade. Aqui nesse confronto, a primeira opção que a gente vai estar pegando, galera, é a dica fora vence. Acredito que Chelsea tem uma equipe melhor, e mesmo jogando fora de casa tem chance sim de vencer. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Chelsea. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, jogo interessante, tá? A gente vai ter aqui o Al-Qadisiyah contra o Al-Ittihad, né? Equipe de Benzema e companhia. 4 horas da tarde esse jogo. Ficar de olho nesse time aqui do Al-Qadisiyah, tá, galera? É uma equipezinha chata, tá? Especialmente em casa. Como vocês podem ver, tá em terceiro lugar aí com 50 pontos. Vencendo esse jogo vai 53 e, querendo ou não, aí entra nessa briga por título, né? Obviamente que ainda vai ficar 4 pontos atrás do Al-Ittihad, mas uma vitória seria importante demais para essa equipe da casa, né? E o Al-Ittihad vencendo esse jogo já abre uma vantagem bem considerável aí para o Al-Hilal, que é o segundo colocado, e consequentemente também abre uma vantagem maior ainda para o Al-Qadisiyah, né? Então, assim, acredito que vai ser um jogo aí bem interessante, um jogo aberto, tá? Como eu falei, essa equipe do Al-Qadisiyah jogando em casa aí tem 9 vitórias e 2 derrotas, campanha boa, né? 24 vitórias seguidas. E o Al-Ittihad fora de casa, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Al-Ittihad aí que é líder, né, do campeonato aí com 57 pontos, são 6 pontos de vantagem para o Al-Hilal, que é o segundo. E a gente vai ver aqui nos últimos 5 jogos de cada equipe, o Al-Qadisiyah 4 vitórias e 1 derrota, e o Al-Ittihad 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, o Al-Ittihad tem favoritismo, né? Porém, a gente vai ver aí que sempre tem batido aí, ambos marcam nos jogos mais recentes, tá? Principalmente ano passado, né? Teve 2 jogos amistosos que ficou 1-1. E pelo Campeonato da Arábia Saudita ano passado, né, em outubro do ano passado, para ser mais exato, o Al-Ittihad venceu por 3-1 em casa, né? Então, assim, um mercado interessante para esse jogo é o ambos marcam, tá? E a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica ambos marcam, né? Grande chance aí de bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para a Liga Europa, jogo entre Ajax e Frankfurt, né? Uma equipe da Holanda contra uma equipe da Alemanha, 5 horas da tarde, né? O jogo vale pelas oitavas aí de final. A Ajax vai estar jogando em casa no primeiro jogo e acredito que vai tentar buscar aí um bom resultado, né? Vai vivendo um bom momento, né? Até o momento aí nesses últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Enquanto o time do Frankfurt, né, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto aqui teve um amistoso em 2h20, só por curiosidade, né, e o Ajax venceu por 2-1, né, só que isso tem 5 anos, né, então assim, pelo momento eu acredito que o Ajax tem favoritismo. Obviamente que são equipes de liga diferente, né, o nível do campeonato alemão é bem melhor do que o campeonato holandês, mas o Ajax está vivendo aí um momento interessante, jogando em casa acredito que tem sim favoritismo. A primeira opção aqui para a gente pegar nesse jogo é a dica caso o empate, tá? Ajax ou empate, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Ajax. Agora o outro jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter Roma jogando em casa contra o Athletic Bilbao, né? Uma equipe da Itália contra uma equipe da Espanha, 5 horas da tarde esse jogo, né? O primeiro jogo vai ser na Itália, Roma jogando em casa, e vem de uma sequência muito boa, né? São 4 vitórias seguidas, né? No total aí 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, e o Athletic Bilbao aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto aí teve 2 joguinhos, né? Um pela Liga Europa, acredito que era fase de grupo ainda, né? E um amistoso, né? Os 2 jogos terminaram empatado, né, 2-2 e 1-1, e aqui nesse confronto acredito que vai ser um jogo equilibrado, mas a Roma está vivendo um momento interessante, né, então a primeira opção para esse jogo, a gente vai pegar aqui o mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção fora mais de meio gol, né, acredito que o Bilbao mesmo jogando fora de casa marca um golzinho. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, talvez um 2-1 Roma.
Agora vamos aqui para a Liga Conferência, né? Vamos ter aqui o Jajolina jogando em casa contra o Cercle Bruges. Jogo 5 horas da tarde. Primeiro jogo aí vai ser na casa do Jajolina, né? Que é a equipe da Polônia. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos aí. O Jajolina tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Cercle Bruges, né? Que é a equipe da Bélgica, tem 4 empates e uma derrota, né? Confronto direto não tem nenhum jogo. Então nesse confronto aqui, eu particularmente acredito que o Jajolina jogando em casa tem favoritismo, né? Nos últimos 10 jogos aí, são 6 vitórias e 4 empates, né? Não perdeu nesses últimos 10 jogos jogando em casa. Então, eu vejo favoritismo aí do Jajolina vencer ou talvez empatar, né? Então, a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? A gente vai ter aqui Copa do Nordeste, jogo em Ceará contra o América de Natal. 7 horas da noite esse jogo, né? Acredito que o Ceará aí vai vivendo um bom momento, tem favoritismo para vencer, né? Na classificação aí, o Ceará tem uma vitória, um empate e uma derrota, né, nessa Copa do Nordeste. O América de Natal, por sua vez, já fez 4 jogos, tem 2 vitórias, um empate e uma derrota com 7 pontos, né. Só que a gente vai ver aqui, ó, os últimos 5 jogos aí do time do Ceará são 4 vitórias e um empate, né. Lembrando aqui que teve esse empate aqui na Copa do Nordeste, aí na Copa do Brasil venceu o Sergipe por 2-0, e no último jogo aí pelo Cearense, venceu fora de casa o Maracanã por 3-0, né? Então vai vivendo um bom momento. Já o América de Natal aí, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. No confronto direto tem um equilíbrio, né? Apesar que nos confrontos, assim, confronto mais recente entre aspas, né? Que 2014 cá entre nós, né? Mas a gente vai ver aqui que tem um equilíbrio, né? 3 vitórias do Ceará e 2 vitórias do América de Natal. Mas como a gente tá falando de momento, o momento é do Ceará, né? Cá, assim, não tem o que justificar aqui. Então, primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? Ceará para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-0 Ceará, tá? Ceará tá num ótimo momento, vai vencer esse jogo tranquilo. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter Libertadores, né? A gente vai ter aí jogo importante pro Bahia, que tá aí representando o Brasil nessa Copa Libertadores, pré-Libertadores, na verdade, né? Vai estar jogando fora de casa aí contra o Boston River, a equipe do Uruguai, né? Primeiro jogo vai ser lá no Uruguai, 9h30 da noite. E a gente vai ver os últimos 5 jogos aí da equipe uruguai, né? Vai ver aí 3 empates, uma vitória e uma derrota. E o Bahia, 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Vai viver um momento melhor. Confronto direto não tem nenhum jogo. E eu, particularmente aí, galera, acredito que Bahia, mesmo fora de casa aí, tem sim chance aí de sair com uma vitória. Ou pelo menos um empate, que não é ruim, né? Para voltar aí, jogar em casa aí e vencer tranquilo esse time do Boston River, que cá entre nós, Bahia tem um elenco bem melhor, né? Então, a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui nesse jogo é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bahia, 2-1 fora. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó.